Feche os seus olhos se você puder, e eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua presença para engrandecer e glorificar o teu santo nome. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui orando, recebendo da tua paz, da tua bênção. Pai, eu sei que muitas pessoas aqui entraram atribuladas, estavam assim totalmente desoladas, porque as lutas têm sido muito grandes. Mas, Senhor, eu te peço, entra na vida dessa pessoa, derrama da tua unção, do teu poder. Senhor, quebra toda maldição, toda obra contrária que foi levantado contra essa família. Senhor, eu sei que muitas pessoas não desejam o bem dessa pessoa. Muitas pessoas ficam falando mal, criticando, colocando para baixo. Eu sei que muitas mulheres aqui têm um esposo que critica, que joga lá embaixo. Mas, Senhor, eu te peço, fortaleça o coração desta mulher. Fortaleça o coração, a fé desse homem também, meu Pai, que muitas vezes não consegue trazer o sustento para casa. Muitas vezes sofre humilhação da mulher. Oh, meu Deus, são tantos problemas, Pai, tantos conflitos de relacionamento, e essa pessoa se sente desanimada. Essa pessoa acha que não vai dar conta. Mas, Senhor, nós estamos aqui clamando, Pai, perdoa os nossos pecados, derrama da tua graça e misericórdia, Senhor. Muitas vezes cobiçamos aquilo que não é nosso. Muitas vezes nós não nos alegramos com a alegria do próximo. Mas, Senhor, nós viemos aqui, Pai, para te pedir, trata do nosso coração, tira de nós toda inveja, toda raiz de amargura, todo pensamento que não vem do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, tira de nós todo o mal, tudo aquilo que nos prejudica na caminhada, Senhor. Nós sabemos que o nosso valor não está nos bens materiais, não está na posição familiar, não está em mais nada, a não ser na tua graça. É somente a tua graça, Senhor, que nos perdoa, que muda o nosso coração. E nós queremos ser parecidos com Jesus, Senhor. Nos ajude a praticar o Evangelho. Nos ajude, Senhor, a vencer o mal que muitas vezes vem tentando contra o nosso coração. Nos livra também, Senhor, do pecado, de qualquer forma de pecado, o pecado sexual, o pecado moral, o pecado nos pensamentos. Ó Senhor, o próprio Senhor Jesus disse que se cobiçarmos uma mulher, no coração já adulteramos com ela. Tem misericórdia, Senhor, porque é muito difícil praticar a tua palavra, mas nós sabemos que não é impossível, porque é o teu Espírito Santo que nos capacita. À medida em que nós oramos e te buscamos, o Senhor muda o nosso coração. Por isso, ó Deus, eu como ministro do Evangelho, eu abençoo este homem e esta mulher. Eu te louvo, Senhor, porque muitos agora estão sentindo a tua paz, a tua alegria. E eu tenho certeza, Pai, que a mudança de caráter começou agora. E desde já eu te louvo e te glorifico, porque essa corrente de oração tem aumentado a cada dia. E para a honra e glória do Senhor nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos sustentado de pé. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vou ler com vocês um trecho do Salmo 14, que mostra o quanto esse sentimento de inveja pode nos fazer mal. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha isso, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode fazer exercícios físicos todos os dias, você pode se alimentar bem, você pode fazer terapia, você pode ter uma rotina de oração e meditação na palavra. Mas se você for uma pessoa invejosa, você não vai conseguir viver bem e em paz. A verdade, irmãos, é que a inveja é uma praga que destrói a pessoa invejosa e ela pode até mesmo matar a pessoa invejada. E olha, eu não estou exagerando, hein? Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós vemos a história dos irmãos Caim e Abel. Eu não sei se você sabe, mas na verdade essa história foi a primeira vez na história que o sentimento maligno da inveja tomou conta de um ser humano. A Bíblia diz que Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Caim trabalhava na terra, cultivando o solo, enquanto Abel era um pastor de ovelhas. E os dois andavam com Deus, mas Caim tinha um problema que consumia ele, que era a inveja. E aí a Bíblia diz que certo dia eles foram apresentar ofertas para Deus. Abel ofereceu ao Senhor as primeiras e as melhores crias do seu rebanho, porque ele queria agradar a Deus pela vida e pelas bênçãos que ele já tinha recebido. Já Caim ofereceu uma parte da colheita da sua lavoura, mas ele não se preocupou em dar a Deus o que Deus havia pedido. Naquela época, no Antigo Testamento,
Deus queria sacrifício de animais para mostrar que o pecado gera morte, e para que o ser humano não morresse, algo deveria morrer, e então o animal seria sacrificado. Só que naquele momento Caim ofereceu aquilo que ele achava que era o certo. Ele não ofereceu o que Deus havia pedido. E sabe qual foi o resultado? Deus se agradou do primeiro sacrifício que foi oferecido por Abel. Abel tinha um coração sincero, um coração amoroso, mas o seu irmão, ele fez tudo com egoísmo, sem se preocupar em agradar a Deus. E foi então que o próprio Deus falou com Caim: Caim, será que se você não oferecer aquilo que eu estou pedindo, você não será aceito? É claro que você será aceito. Por isso, faça certo da próxima vez. Mas, irmãos, o próprio Caim começou a ter raiva, começou a ter inveja e fez com que ele matasse o seu irmão. No momento de fúria, ele atacou e acabou matando o próprio irmão. E foi então, irmãos, que Deus amaldiçoou Caim por aquele ato cruel, aquele ato egoísta, e condenou Caim a vagar pela terra por toda a sua vida, longe da sua família e da sua terra natal. Além disso, irmãos, nós vemos o exemplo na própria vida de Jesus. O próprio Jesus sofreu e foi morto por causa desse sentimento maligno de inveja. A Bíblia mostra que a tradição judaica naquela época, ela dizia que um prisioneiro poderia ser perdoado e libertado durante a celebração da Páscoa. E diante disso, Pôncio Pilatos propôs ao povo que Jesus ficasse livre de todas as acusações injustas que fizeram contra ele. Mas, sabe o que aconteceu? Os fariseus não aceitaram isso. Eles tinham muita inveja de Jesus. E eles convenceram as pessoas a pedirem que o governador da Judéia libertasse aquele bandido, aquele criminoso chamado Barrabás, um homem que estava preso por ter cometido um assassinato, e eles pediram então que crucificasse o Filho de Deus. Tudo isso, irmãos, por causa desse sentimento maligno. E infelizmente, irmãos, muitos de nós estamos vivendo como os fariseus na época de Jesus, na época de Caim, e estamos nos entregando a esse sentimento maligno da inveja. Nós começamos a olhar para as bênçãos que os irmãos à nossa volta têm recebido. Nós começamos a ver o que Deus está fazendo na vida dos outros. E aí nós começamos a invejar. Irmãos, eu fico muito triste porque hoje em dia a gente não pode nem contar as bênçãos que Deus tem feito. A gente não pode contar testemunho na igreja muitas vezes, porque senão as pessoas começam a invejar. Se Deus te dá um carro, você tem que guardar só para você. Se Deus te permite ter uma casa própria, um lar abençoado, muitas vezes você tem que ficar calado porque você não sabe o que está no coração das outras pessoas. Irmãos, isso é muito triste. Então nós devemos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, porque a inveja é isso, ela tem um alvo, e ao mesmo tempo que essa pessoa admira aquele alvo, ela odeia aquela pessoa, e ela faz de tudo para denegrir, para prejudicar aquela pessoa. Quantos maridos colocam suas esposas para baixo? Quantas mulheres também colocam seus esposos lá embaixo, porque elas não querem ver o esposo crescendo, não querem ver a esposa crescendo. Irmãos, é muito triste isso. Dentro do próprio casamento, dentro da família, as pessoas têm invejado, as pessoas têm desejado o mal. E tem um versículo na Bíblia que comprova isso. Está lá em Provérbios capítulo 27, o versículo 4. Olha só o que está escrito: o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? É verdade, irmãos, quem consegue suportar a inveja? E sabe por que de tudo isso? Por causa da dureza do coração das pessoas. E você pode estar pensando agora: ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Pastor, como é que o senhor me compara a uma pessoa tão cruel? Irmãos, eu sei que muitas pessoas aqui não vão tirar a vida de ninguém. Aliás, nenhum de nós quer tirar a vida de ninguém. Mas o mal que está no nosso coração é tão grave quanto matar uma pessoa. O próprio Jesus disse: olha, se você amaldiçoar uma pessoa, você será condenado por isso, você vai pagar. Então, irmãos, tem muitas pessoas que ficam falando e pensam que são somente palavras. Não, essas palavras podem condenar. Jesus disse: olha, cada um de vocês vão prestar contas das palavras que vocês dizem, porque muitas vezes as palavras, irmãos, elas revelam o que está no nosso coração. Foi o próprio Jesus quem disse que do nosso coração é que saem as coisas ruins, é que a partir do nosso coração vem o adultério, vem a morte, vem o assassinato, vem a inveja.
Todo tipo de coisa ruim sai do nosso coração. E é por isso que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então sempre quando você quiser conhecer uma pessoa, perceba as palavras que ela fala. Preste muita atenção daquilo que sai da boca de uma pessoa, porque muitas vezes ela pode falar até brincando, mas aquilo tem um fundo de verdade. Então, irmãos, nós devemos entender que a inveja tem que ser combatida. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que nós estamos livres disso não, viu? Todo ser humano, depois de Adão e Eva, já está contaminado com o pecado. E isso a gente tem que ter consciência, porque o diabo, ele quer usar pessoas para nos desanimar e ele quer também nos usar para que a gente destrua a vida dos outros. Por isso eu quero te dar algumas dicas aqui. Você que tem passado por isso, você que não consegue se alegrar quando alguém conta uma bênção para você, fique muito atento. Quando alguém chega para você e diz: olha, Deus me deu um casamento abençoado, Deus me deu um namoro, uma pessoa tão querida, Deus tem me dado condições financeiras. Como você se sente? Eu sei que a Bíblia diz aquele versículo muito abençoado, né? Que diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu já percebi uma coisa, irmãos, é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Quando uma pessoa chega perto de você chorando, uma pessoa está triste, é muito fácil você aconselhar essa pessoa, você encorajar essa pessoa. Agora, o desafio é quando alguém que está feliz chega todo radiante diante de você e diz: olha, Deus tem me abençoado muito. E aí você que muitas vezes está esperando por uma bênção, você que muitas vezes não tem recebido aquilo que você tanto deseja, você pode muitas vezes não se alegrar com a vitória dos outros. Então preste muita atenção, sempre quando alguém contar uma bênção perto de você, você se alegra com os que se alegram ou você fica mal por ver a bênção, por ver a pessoa sendo abençoada? Preste muita atenção, tá bom? Então deixa eu te dizer uma coisa, não despreze aquilo que você tem só porque o outro parece ter mais que você. Tem pessoas que demonstram estar muito acima de você, mas você não sabe o interior daquela pessoa, você não sabe como é a família dela. Tem muitas pessoas que transmitem uma imagem em que está tudo bem, e talvez você olhe para sua família e você pensa: nossa, minha família tem tantos problemas e parece que a família do fulano, ela é perfeita. Mas irmãos, só Deus sabe a intimidade, só Deus sabe o que passa dentro da casa de cada um, não é verdade? Então não fique invejando as pessoas, não queira ter o que o outro tem, se contente com aquilo que Deus já te deu. Eu sei que é mais fácil falar do que praticar, porque nós somos seres humanos falhos, cheios de falhas. Mas irmãos, todos nós podemos vencer a inveja, todos nós podemos nos alegrar com as bênçãos dos outros, amém? E o outro passo que você tem que dar é você ir até a raiz do problema. E aí você vai identificar que realmente você tem sido invejoso. Sabe o que você deve fazer? Você deve entregar a Deus todo esse sentimento. Você tem que pedir perdão a Deus e você tem que pedir: Senhor, me ajude a alegrar com a vitória dos outros. E aí depois que você orar, você tem que parar de ficar olhando o que os outros estão fazendo. Pare de ficar vendo a vida dos outros na internet, nas redes sociais. Irmãos, vamos nos contentar com aquilo que Deus nos deu. Vamos ser felizes com as bênçãos que nós já temos e vamos parar de ficar olhando para a vida dos outros, tá bom? E sempre quando você perceber que você não se alegrou tanto com a vitória de alguém, ore por essa pessoa. Comece a abençoar a vida dela. Comece a crer que Deus pode fazer na sua vida também, mas você não precisa cobiçar a bênção de ninguém.